Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do volume 2 do LIP. Nós vamos estudar as leis da gravitação. Vamos ver as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, formulada por Isaac Newton, certo? Vamos lá? Johannes Kepler nasceu na Alemanha após trabalhar algum tempo como professor universitário de matemática. Assumiu em 1600 o cargo de assistente de Tycho Brahe. No ano seguinte, ao da morte de Brahe, todas as anotações dele foram parar nas mãos de Kepler, que as analisou durante cerca de 2 décadas, usando sua incrível aptidão matemática. Qual seria o modelo mais adequado para prever a posição dos astros, o de Ptolomeu ou o de Copérnico? Após anos de análise dos dados obtidos por Brahe, Kepler pôde responder a essa pergunta: nenhum dos dois. Os dados experimentais sobre a posição dos astros não eram previstos adequadamente por nenhum dos dois modelos, embora o modelo de Copérnico aparentasse ser o menos incorreto por ser heliocêntrico. Os estudos de Kepler revelaram que o aspecto do céu poderia ser descrito admitindo-se que o Sol permanecia fixo e ao redor dele moviam-se os planetas, incluindo a Terra, mas não em órbitas circulares. A órbita de cada um dos planetas teria o formato de uma elipse e o Sol estaria posicionado num dos focos de cada uma das elipses. No modelo de Kepler, a Lua se move em torno da Terra e as constelações estão fixas numa posição muitíssimo distante do Sol, da Terra e dos demais planetas. O modelo de Kepler é diferente dos anteriores, mas compartilha com o de Copérnico uma característica importante: é um modelo heliocêntrico. Pode-se dizer que o modelo de Kepler é um aperfeiçoamento do modelo de Copérnico. Isso é comum em ciência. Quando surgem novas evidências, um modelo deve ser melhorado ou, se não for possível, substituído por outro mais adequado. Aqui vocês têm as 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. Os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. O segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Desse modo, a velocidade dos planetas varia ao longo de sua órbita. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. No livro de vocês tem uma detalhação sobre essas leis, que começa ali na página 8. Não é necessário que vocês se aprofundem nessas leis. O importante é que vocês entendam um pouco da história de tudo isso. E foi o que eu acabei de comentar com vocês. Ok, pessoal? O pensamento geocêntrico de Aristóteles e Ptolomeu se incorporou durante o século XIII na cultura da civilização cristã do Ocidente. A Igreja Católica passou a aceitar o sistema geocêntrico a partir dos escritos de Santo Tomás de Aquino, teólogo e filósofo que defendeu a tese de que não há incompatibilidade entre fé e conhecimento científico. A partir de então, feita essa conciliação entre fé e conhecimento científico, falar que o Sol era o centro do universo passou a ser considerado heresia, ou seja, era um ato ofensivo à religião católica, uma atitude que contrariava aquilo que a Igreja considerava como verdadeiro. Nos locais em que a Igreja Católica era muito influente, as pessoas tinham receio de se expressar em favor do heliocentrismo. De fato, com medo da reação da Igreja, Copérnico esperou muito tempo para tornar públicas suas ideias.
só as divulgando no fim da vida. Mesmo após os trabalhos de Kepler, que mostraram como os planetas se movem, a ideia aceita de modo geral era de que a Terra era o centro do universo. Muitas perguntas permaneciam sem resposta. O que mantém os planetas orbitando ao redor do Sol? E o que mantém a Lua em órbita da Terra? Somente no século XVII é que o geocentrismo receberia golpes que o derrotariam em favor do heliocentrismo. O italiano Galileu Galilei e o inglês Isaac Newton tiveram um papel decisivo nesse processo. A lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton afirma que a força de atração entre quaisquer corpos que tenham massa no universo é maior quanto maior for a massa dos corpos e maior quanto menor for a distância entre os corpos. Aqui nós temos um item marcado como importante, né? Essa lei, ela trouxe a compreensão de que os fenômenos que valem para os corpos celestes também valem para os corpos na Terra. E assim chegamos ao fim dessa aula, tá? Eu quero que vocês leiam o LIP, observem o texto na íntegra, assistam a videoaula e tirem as dúvidas comigo pelo Skype. No roteiro de estudos, eu deixei uma lição para vocês, tá? Tem uns exercícios ali para vocês fazerem. Por favor, façam tudo certinho para a gente corrigir num próximo momento. Ok, pessoal? Tchau, até mais!